Em 5 segundos. Alerta geral. Começa agora, Caminhos da Aposentadoria. Quer saber quais os caminhos da sua aposentadoria? Ligue no Alerta Geral, fique em nossa companhia, no rádio e na internet, sua melhor sintonia, todo sábado às 7 horas, no início do seu dia. Já estamos chegando para esclarecer as suas dúvidas na área do direito previdenciário. Olá, grande abraço para você. Eu sou Marcos Furlan e comigo aqui ele, o professor especialista em direito previdenciário, Paulo Bacelar. Bom dia, professor. Paulo Bacelar, o advogado popular. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os nossos ouvintes que sempre nos ligam, sempre nos prestigiam. Estamos aqui prontos para, mais uma vez, a gente começar a responder as perguntas, tirar as dúvidas do direito previdenciário de todos os ouvintes. Se você tem alguma questão, alguma dúvida, pode entrar em contato com a nossa produção no WhatsApp 992734353. Professor Paulo Bacelar, a primeira pergunta do programa de hoje vem de Itapajé. A Maria nos faz a seguinte pergunta: em 2020 recebi auxílio doença e agora estou grávida. Eu tenho direito a receber salário maternidade? Eu não estou contribuindo. Professor Paulo Bacelar. Olha, o salário maternidade necessita ter 10 contribuições antes do parto. Se ela recebeu auxílio doença em 2020, poderia manter a qualidade segurada dela por um ano após a cessação desse benefício do auxílio-doença, mantém por 12 meses. E ela poderia ter esse filho nesse período de 12 meses, mas já passou desse prazo, né, que ela recebeu em 2020. Então, acredito que hoje ela não seja mais segurada. Então, como ela não voltou a contribuir, ela não teria direito ao salário maternidade. O Joélio, em Fortaleza, pergunta: eu e minha esposa somos pensionistas e eu queria saber o que acontece se nós nos casamos? Perdemos a pensão? Não, de jeito nenhum. A pensão de cada um continua, independentemente deles casarem ou não. Ok, então tá tudo certo, viu, Joélio? Abraço para você e para sua esposa. Obrigado pela participação. Uma pergunta sem identificação agora. O BPC do meu irmão foi cortado já fazem 2 anos e nada de resposta. Nesse caso, o que devo fazer e como posso acompanhar o caso? Olha, se ele entrou com recurso, realmente esse recurso pode demorar. Ele pode entrar com uma ação judicial de restabelecimento desse benefício e não esperar a decisão da junta de recurso. Se ele entrou com recurso, ele pode acompanhar pelo site www.consultaprocessos.inss.gov.br. Com a senha Gov, ele consegue acessar o andamento desse recurso. José Nilson, em Pires Ferreira, pergunta: eu tenho 57 anos e 32 anos como motorista na prefeitura. Também sou microempresário. Posso pagar mais salários para melhorar minha aposentadoria no futuro? Olha, poder pode, mas antes de fazer qualquer tipo de cálculo, antes de fazer qualquer tipo de pagamento a mais ou a menos, você deve fazer cálculo para saber se vale a pena o tempo que você ainda tem para se aposentar. Faltam 13 anos, né? Você precisa de 65 anos para se aposentar de idade. Na realidade, faltam 8 anos, né, professor? Ele tem 57? 57, exatamente, 8 anos. Então, esse tempo é pouco, né? Para o tempo de todo o tempo contributivo que vai ser considerado para a média desse benefício. Então, ele teria que contribuir um período maior, com um valor maior, para poder ter um ganho nesse tempo. Agora, tudo é possível se você calcular. Então, tudo que a gente calcula, a gente dá para ver se você pode ou não continuar com essa mesma contribuição que você está tendo ou aumentar a sua contribuição.
Se você tem alguma dúvida da área do direito previdenciário, envie a sua mensagem para a nossa produção. WhatsApp 85992734353. Agora tem a pergunta da Erleuda, em Fortaleza, professor Paulo Bacelar. Trabalhei 8 anos e 8 meses de carteira assinada. Porém, passei uns 12 anos sem contribuir. Então comecei a contribuir como autônomo no código 1163 e já estou no 3º carnê. A minha dúvida é se eu posso mudar para o código 1007 para que eu me aposente com mais de um salário mínimo. Como eu disse na pergunta do outro colega também. O 1007, ela é uma contribuição de 20%. O 1163 é uma contribuição de 11%. Agora, esse 11% é fixo no salário mínimo. O 20% ela pode aumentar o valor do salário de contribuição. Pode passar de salário mínimo até o teto da Previdência, que hoje é R$ 7.500. Então ela vai pagar no código 1007 20% entre qualquer valor entre o mínimo e o teto da Previdência. Coisa que o 1163 não pode. Ele é fixo no salário mínimo. Então, se ela pagar um valor maior do que o salário mínimo agora, ela vai ter que fazer um cálculo futuro para saber quanto tempo ela tem que pagar naquele valor alto para que a sua média aumente e ela tenha um benefício maior quando for requerer o benefício. Então, tudo tem que ser feito cálculo. A gente aqui pode dizer, olha, vale a pena pagar um valor maior do que o salário mínimo. Mas quanto tempo e qual o valor? Então, isso tem que ser através de um cálculo para ser feito para poder dar essa resposta com mais tranquilidade. Professor Paulo Bacelar, agora tem a pergunta da Claudênia de Aracati. Eu tenho um problema na coluna. O advogado entrou com o pedido do BPC, só que sou MEI, mas desde quando eu fiz o MEI eu não consigo pagar nem um mês. Por eu não estar trabalhando, o meu problema cada vez mais está se agravando. E fiquei sabendo que quem tem o MEI não pode ter BPC. Então eu questionei com o advogado, ele me relatou que entrou com o pedido do BPC porque eu estou na carência por não estar pagando o BPC. Isso procede, professor Paulo Bacelar? Não. O BPC não tem carência. Então não existe carência para o BPC. Se ele estava contribuindo como MEI, ele poderia pedir o auxílio-doença e não o BPC, porque aí estaria na qualidade de segurado e ele poderia pedir o auxílio-doença. Realmente, quem vai pedir o BPC não pode ter o MEI em aberto. Então, o servidor, possivelmente, para conceder esse BPC, ele vai pedir, vai fazer uma exigência para encerrar essa atividade de empresário dele. Então, não é problema ele pedir o BPC. Pode pedir, mas tem que encerrar o MEI, ou então cancelar esse pedido do MEI e pedir um auxílio-doença, porque se ele contribui como MEI e tem carência, ele pode pedir o auxílio-doença em vez do BPC. Cleuton, em Fortaleza, tenho 32 anos e 7 meses de contribuição e tenho 55 anos de idade. Quanto tempo falta para a minha aposentadoria? Ela é homem, né? O Cleuton. Nesse caso, 10 anos, daqui a 10 anos ele vai ter 42 anos de contribuição. É possível que ele se aposente antes dos 65, mas ele terá que, deixa eu ver aqui um momento só, 32 mais 3, ele vai ter 35 anos de contribuição e vai ter 58 anos, né? Então não vai atingir a regra de transição de pontos. Então, possivelmente, só mesmo com a idade, 65 anos de idade, para ele poder se aposentar. Luzanira, em Pacajus, faz a seguinte pergunta. Meu esposo trabalhou em 2008 e desde então não deram baixa na carteira dele. Ele foi fazer o sindicato rural e lá consta que ele está empregado até hoje. O que fazer? Ele tem 57 anos. Olha, ele pode ir no Ministério do Trabalho e pedir para dar baixa na carteira lá. Envie a sua pergunta. Tem alguma dúvida? Entre em contato com a nossa produção através do nosso WhatsApp 859-9273-4353. Agora a pergunta da Gilda em Fortaleza. Eu tenho uma filha que tinha um BPC desde o seu nascimento, só que morava com os meus pais e os dois tinham salário. Aí foi cortado o BPC dela, agora que meus pais faleceram. Como posso ir atrás do benefício novamente?
Olha, a renda dos avós não entra no cálculo da renda familiar para o BPC. Então, não poderia ter cessado, né, suspenso o benefício dela por conta da renda dos avós. Ele pode requerer judicialmente o restabelecimento desse benefício e também atualizar o CAD único, né, para saber quem é que agora faz parte do grupo familiar dela e requerer um benefício novamente. Mas ela precisa entrar com ação judicial para restabelecer esse benefício. É importantíssimo o cadastro, né, professor Paulo Sim, Bacelar? Atualizar, né, o cadastro. É importante, é essencial. Para pedir o BPC é necessário que a família esteja cadastrada no CAD único e tenha esse cadastro atualizado no mínimo por 2 anos. Geraldo, em Santana do Cariri. Minha mãe tem uma lesão de risco na coluna. Aí ela queria saber se ela fizer o auxílio doença e se a pensão por morte dela corre o risco de cortar. Ela tem 47 anos. Eu vou dizer que eu não entendi muito bem, professor Paulo Bacelar. Ela recebe uma pensão e quer saber Sim. se receber um auxílio doença vai perder a pensão, né? Não. Sim. Não existe nenhum problema. Ela pode acumular a pensão com auxílio doença sem problema nenhum. Ok, então, esclarecido. Geraldo, abraço para você, a todos aí de Santana do Cariri. Santos Filho, em Icó, eu gostaria de saber se o tempo de aluno aprendiz pode ser adicionado ao tempo de serviço para aposentadoria e como fazer para adicionar esse tempo. Olha, o tempo de aluno aprendiz, ele é sim contado como tempo de contribuição, porém ele tem que ter uma certidão de aluno aprendiz. O órgão onde ele trabalhou, pode ser uma escola técnica federal, por exemplo, vai dar uma certidão desse tempo e dizer se esse tempo ele recebia fardamento, recebia bolsa, né, bolsa de estudos, se recebia alimentação. Então ele vai ter que ter essa certidão para poder juntar o seu pedido de aposentadoria. Como é que ele faz essa juntada? Quando faz o requerimento, você vai juntar a documentação, como carteira de trabalho, RG, comprovante de endereço, etc. E você junta essa certidão também na hora de fazer o pedido de aposentadoria. Pergunta agora do Francisco de Baturité. Homem que trabalha na agricultura, mas tem um vínculo urbano, mesmo que não tenha carteira assinada e nem de contrato assinado, pode se aposentar com 60 anos, professor Paulo Bacelar? Olha, se ele não vai usar esse tempo urbano na aposentadoria, somente o tempo rural, e ele provar o tempo rural de 15 anos até a data que completar os 60 anos, não tiver tempo urbano nenhum, ele vai se aposentar com 60 anos, porque, como ele disse, não assinou a carteira, né? Mas se ele tivesse que juntar o tempo rural com o tempo urbano, aí ele seria aposentado apenas com 65 anos de idade. Maria, em Trairi, tenho um filho que recebe um BPC, sou tutora dele, pois ele é menor de idade. No ano que vem ele alcança a maioridade. O que eu faço para transferir esse BPC para o nome dele? Olha, ela precisa entrar no Meu INSS dele, da criança, com a senha Gov dele, e solicitar atualização de cadastro de representante legal. E pedir a exclusão dela como representante legal para ele ficar como titular. Agora tem a pergunta do João Wilson, em Belém, professor Paulo Bacelar. Tenho 33 anos de contribuição e 65 anos de idade. Eu gostaria de saber se me aposento com a média de contribuição ou com o salário atual. Sempre com a média. Toda aposentadoria calculada com média de contribuição desde julho de 94 até um mês anterior ao pedido da aposentadoria. Professor Paulo Bacelar, tem agora a pergunta do Daniel em Mulungu. Dei baixa no CNPJ, eu posso ficar pagando os atrasados que ficou? Pode, porque a dívida da empresa não interfere na aposentadoria. Ele vai se aposentar com aquela dívida, ele vai ficar com a dívida, a Receita pode cobrar e ele pode sim continuar contribuindo com esse período que ele ficou em débito. Henrique, em Fortaleza, trabalhei sem carteira assinada durante 12 anos. Atualmente, eu estou em uma empresa com carteira assinada e já está com 11 anos. Eu posso pagar a Previdência avulso? Eu tenho 45 anos. Não, esse período que ele não trabalhou de carteira assinada, ele não pode contribuir como autônomo, porque ele era empregado, então ele não exercia uma atividade de contribuinte individual. Então, esse tempo aí, ou ele entra com ação na justiça para
reconhecer esse vínculo trabalhista ou ele não tem mais como ele considerar esse tempo que ele ficou sem a carteira. Mais uma pergunta de Fortaleza, Pinheiro. Já tenho 30 anos de carteira assinada. Faltam quantos anos para a minha aposentadoria? Eu posso pedir parcial pelos 30 anos? Aí vai depender da idade, né, professor Paulo Bacelar? Não, ele está querendo saber se pode pedir aposentadoria proporcional. Não, a aposentadoria proporcional ela não existe mais. Então ele tem que ter os 35 anos de contribuição ou 60 anos de idade. Se ele já tivesse 65 anos de idade, ele já se aposentava com esses 30 anos que ele tem. Mas só com 30 anos ele não tem como aposentar. Gorete Alencar, em Iguatu. Eu gostaria de saber, o meu esposo fez uma perícia em agosto. A médica pediu aposentadoria por invalidez e ele está recebendo o benefício, só que a gente não sabe se foi concedida a aposentadoria. Como vamos saber se deu certo? Olha, Marcos, eu não conheço esse tipo de ação, da avó pagar pensão porque o filho faleceu. Nesse caso não tem obrigação. O filho faleceu, que se ele fosse trabalhador, tivesse contribuindo com o INSS, fosse segurado, ele seria pago a pensão para os dependentes do filho pelo INSS, e não os avós. Então, nesse caso, não há condição de entrar com ação na justiça para a avó pagar a pensão que o filho morreu. Carlos, em Russas, gostaria de saber quanto tempo falta para me aposentar. Eu tenho 36 anos de contribuição e 56 anos de idade. No momento sou MEI. Olha, se ele já tem 36 anos de contribuição e 56 de idade, ele tem 92 pontos. No caso de pontos, não é possível. Teria que ter 100 pontos agora em 2023. Ele poderá entrar também com o pedido de aposentadoria por idade mínima, que hoje é 63 anos. Também ele não teria direito. Teria a opção de contribuir até fechar o pedágio de contribuição, que possivelmente ele deveria ter 31 anos em 2019, 31 em 2019. 31 em 2019 ele precisa ter um pedágio de 4 anos. Então 35 mais 4, 39. Então ele ainda falta 3 anos. Eu acho que seria possível ele se aposentar daqui a 3 anos com 39 anos de contribuição e 59 anos de idade, menos do que os 65 anos de idade mínimo. Então nesse caso dele, precisa cumprir o pedágio de 100%, que é o tempo que faltava para atingir 35 anos em 2019. Eu estou imaginando que ele tinha 31 anos em 2019, então faltariam 4 anos de pedágio. Como ele já tem 36, né? 4 anos de pedágio dá 39 anos de contribuição. Ele já tem 36, faltaria 3 anos aí para ele poder se aposentar. Participe com a gente pelo WhatsApp 85992734353. Tem alguma dúvida? Entre em contato com a nossa produção. O Helênio, em Brasília, pergunta, professor Paulo Bacelar: meu filho completou 18 anos, quero pagar INSS para ele. Como faço e qual o código? Meu filho atualmente não trabalha, só estuda. Obrigado e parabéns por esse programa simplesmente maravilhoso. Obrigado, Helênio, pelo carinho, você e a todos aí de Brasília. Professor Paulo Bacelar. Olha, nesse caso, ele como é estudante ainda e não trabalha, ele se enquadra na condição de segurado facultativo. Então ele se aposenta daqui a 15 anos, com 15 anos no mínimo, com 20 anos no mínimo, porque ele vai começar a contribuir agora, e vai ter que ter 65 anos de idade, mas é bom estar contribuindo para se manter na qualidade de segurado, mas ele só se aposenta aos 65 anos de idade. E ele se aposenta, e ele pode contribuir no código 1473, que é o código de 11% do salário mínimo, que ele pode contribuir agora com o salário mínimo e lá no futuro ele pode aumentar as contribuições dele. Mas agora seria interessante ele contribuir com o salário mínimo no código 1473 como segurado facultativo. Professor Paulo Bacelar, agora tem pergunta do Sebastião, no Rio de Janeiro. Eu fiz a minha perícia médica no dia 20 de março deste ano, de 2023. Meu benefício foi até a data.
a data da mesma, a data da perícia. Eu entrei com um pedido de revisão e com o recurso. Meu último dia de trabalho foi no dia 11 de fevereiro deste ano. Minha perícia médica foi marcada na Federal para o dia 7 de dezembro deste ano. Eu tenho hérnia de disco, artrose, possivelmente bico de papagaio. Trabalhei 11 anos registrado. Foi 5 anos de motorista utilitário. Eu tenho um laudo médico do ortopedista e também traumatologista afastando do trabalho e encaminhando para procedimentos de fisioterapia com todas as exigências em mãos. Tem como ser negado ou não? Não, nesse caso não. Acho que ele já tendo aí os laudos médicos, como eu sempre falo aqui, né? Para mostrar os laudos médicos atestados, com certeza irá ser reconhecida a incapacidade dele e ele irá ser concedido esse benefício. Abraço para você, Sebastião. Obrigado pela participação do Rio de Janeiro. Também tem a pergunta do Carlos, professor Paulo Bacelar. Sou ouvinte de todos os sábados e gostaria de saber se minha esposa, que tem 26 anos de contribuição e 56 anos de idade, qual é o tempo que falta ainda, que ela precisa contribuir ainda para a aposentadoria? 26 anos de contribuição e 56 de idade. Olha, cara, olha aí, Marcos, ela é do Rio de Janeiro e assiste e ouve todo dia, todos os sábados, né, o nosso programa. Parabéns, obrigado aí, pessoal do Rio de Janeiro. Nesse caso, Carlos, a sua esposa ela só pode se aposentar com 62 anos de idade, que é a idade mínima para a mulher. Ela não vai fazer os pedágios, não vai dar tempo de fazer os pedágios, porque ela precisaria ter 30 anos de contribuição. E também as regras de transição, de pontuação, que teria que ter pelo menos 30 anos também. Então ela vai ter que ter os 62 anos de idade para poder se aposentar. Ela já tem um tempo mínimo, mas precisaria ter a idade mínima de 62 para poder se aposentar. O Wagner Rabelo está em Canindé ouvindo a gente e enviou pergunta. Eu trabalhei por 5 anos no programa da Secretaria de Recursos Hídricos do Estado do Ceará em regime de contrato anual. Só que eu fui tirar o CNIS, não constava nada de contribuição e tampouco no regime do Estado do Ceará. Agora, precisando desse tempo para pedir aposentadoria, só pagava o ISS. O que devo fazer para não perder esse tempo de contribuição? Pois com esses 5 anos, eu já completo aí 15 anos de contribuição. Olha, ela precisa ter o contrato de trabalho e se houve contribuições, né? E se teve se apresentar folha de pagamento, uma declaração também da secretaria, dizendo qual era o regime de contribuição dela, se era por regime do IPM ou se era para o regime geral de previdência. Então ela precisa ter uma declaração da secretaria, os contratos de trabalho e as folhas de pagamento. E agora tem a pergunta da Eveline em Aracati. Gostaria de saber se uma pessoa que pesa 150 quilos é hipertenso, paga MEI e é mototaxista. Essa pessoa tem direito a algum benefício do INSS? Teria direito sim ao auxílio-doença, ele é segurado da Previdência, né? É MEI, parabéns por estar contribuindo. É segurado da Previdência, mas precisa ter um laudo médico atestando a incapacidade para o trabalho. O fato de ser hipertenso pode ser um indício dessa incapacidade, mas precisa ter um laudo para avaliar se ela está incapaz nesse momento de trabalhar para ela poder pedir o benefício de auxílio-doença. Meire, em Juazeiro, fiz uma cirurgia recente, nunca contribuí para o INSS. Eu posso dar entrada no auxílio-doença? Não, se ela nunca contribuiu com o INSS, não é segurada da Previdência, auxílio-doença ela não pode pedir. Josiane, ela está no Crato, professor Paulo Bacelar. Meu irmão recebia o BPC, mas foi cortado. Já está com quase 2 anos que está na mão do juiz e ainda nada. O que eu posso fazer nesse caso para ajudar o meu irmão? Olha, aí se tá com ação judicial, o advogado pode ligar para a vara, requerer que seja julgado logo esse caso. É a única coisa que ela pode fazer agora. A Camille participa com a gente e não enviou aqui a cidade. Camille, seja bem-vinda ao nosso programa. Gostaria de saber como conseguir um auxílio por doença soro positivo. Já tenho a ata com laudo, mas ele foi no INSS e eles falaram que tem que ter um celular para o aplicativo, alguma coisa assim. Como eu posso fazer?
precisa dar entrada no auxílio doença. Ela pode dar entrada pelo aplicativo meu.inss.gov.br, pode entrar no próprio site do INSS, também no site meu.inss.gov.br, ou pelo telefone 135, ela pode também fazer o requerimento do auxílio doença. Professor Paulo Bacelar, agora a pergunta do Rony em Juazeiro do Norte. Eu gostaria de saber se tem como me aposentar. Eu sofri uma queda de cima de uma casa, eu quebrei a coluna e a vértebra. Eu nunca contribuí, eu tenho 35 anos. Nesse caso, professor Paulo Bacelar. Olha, nesse caso ele só tem direito aí a pedir o BPC. Se tiver com a renda mensal familiar menor do que 1/4 do salário mínimo, se tiver com a família toda cadastrada no CAD único, ele pode pedir o BPC. Agora, auxílio doença ou aposentadoria não, porque ele nunca contribuiu com o INSS. Raimunda Nonato, em Fortaleza. Tenho 21 anos e 11 meses de contribuição. Agora, em novembro, completo 65 anos. Quando me aposentar, eu recebo alguma remuneração a mais? Não, ele só recebe mesmo a aposentadoria. E ela, no caso, a Raimunda, que já até passou da idade já, né, professor Paulo Bacelar? Com certeza, ela tem 65 anos de idade, né? 65, né? Ela tem 21 anos de contribuição, vai ter uma renda mensal baseada na média de contribuições da vida laborativa dela, desde julho de 94, desse tempo todo, desses 21 anos que ela contribuiu. João Oliveira, em Fortaleza, tenho 60 anos, 34 anos de contribuição e 30 anos de soldador. Eu já posso ter aposentadoria especial? É possível, ele precisa apresentar um PPP para saber se a atividade dele teve a exposição a agentes nocivos, né? É possível que sim, e com 60 anos de idade, já com 25 anos de contribuição nesse caso, ele pode se aposentar. A Patrícia, em Fortaleza, pergunta: pago INSS autônomo, mas tive um problema financeiro e atrasei 3 meses. O que eu faço para colocar em dias? Eu posso tirar o boleto pela internet? Olha, pode sim, Patrícia. Você pode entrar no site do Meu INSS, meu.inss.gov.br, e sem necessidade de se logar no sistema com a senha, você pode emitir a sua guia de pagamento da Previdência, GPS, colocando o seu NIT, né, que é um identificador, e o código de pagamento que você já contribui normalmente. Você vai pagar aqueles meses retroativos que você deixou de pagar. Maria, em Santa Quitéria, meu processo de aposentadoria estava há 2 anos na justiça, saiu agora só 6 mil e o advogado ficou com o dinheiro todo e parcelou 6 parcelas de R$200. E alguma coisa está certo ou não? Nesse caso, professor Paulo Bacelar, depende do que foi acordado, né, professor? O advogado ele pode cobrar 30% do valor atrasado e também o 30% de 12 parcelas futuras. Então, se está no contrato dele isso, ele pode cobrar e ser parcelado do jeito que vocês contrataram no início do processo. O importante é que a pessoa realmente saiba, lembre, sempre pode até filmar, gravar, quando for conversado sobre os contratos honorários, para não ter nenhuma dúvida na hora de fazer o pagamento. Deixar tudo registrado, o mais importante, né, professor? Exatamente. Pra não haver nenhum problema na futuro. via judicial ou administrativa, o advogado pode cobrar 30% do atrasado, do que for atrasado, desde a data do requerimento até a implantação do benefício, e mais 30% de 12 parcelas mensais. Isso é o que está determinado pela resolução do Conselho de Ética da OAB. Auricélia, em Santana do Cariri. Obrigado pela participação, Auricélia. Tenho 20 anos, moro sozinha e não tenho Bolsa Família, porque meu pai faleceu e deixou a pensão em meu nome. Só que quem tira é minha mãe. O que eu faço para ter direito? Ela deve procurar o CRAS, fazer o cadastro e fazer a solicitação do Bolsa Família em nome dela. Heitor, em Aracati. Mulher com 44 anos nunca contribuiu. Contribuir como facultativo ou individual, nesse caso? Não há nenhuma diferença de aposentadoria para quem contribui como facultativo ou individual. O que determina a pessoa ser facultativa ou individual é trabalhar ou não. Se a pessoa não trabalha e não tem salário, ela paga com a ajuda do marido, ajuda dos filhos, por exemplo, ela é facultativa. Ela é dona de casa, desempregada, é assegurada facultativa, não contribui.
ela pode pagar no código 1473, que é de 11% do salário mínimo, ou se ela for cadastrada no Cade Único e não tiver renda nenhuma, zerada a renda dela, ela pode pagar no código 1929, que é o código dona de casa, de 5% do salário mínimo. Participe do nosso programa, envie a sua dúvida, a sua pergunta para o nosso WhatsApp, 85992734353. Agora tem a pergunta da Maria, em Paraipaba. Recebo uma pensão dando em juízo e estou há 9 anos na justiça. Minha separação ainda não saiu por ele recorrer para a última instância no STF. Eu não tenho muito contato com ele, só sei que ele está muito doente, ele tem 2 aposentadorias e se ele chegar a faltar, eu fico com alguma delas, tenho 51 anos. Sim, se ela recebe pensão alimentícia do ex-marido, no falecimento dele ela recebe a pensão por ter dependência econômica. A pensão alimentícia ela é uma prova única da dependência econômica, ela pode sim ficar com a pensão por morte dele. E essa pensão, professor, depende da idade para ser vitalícia ou não? A partir dos 45 anos ela passa a ser vitalícia. 45 anos de idade na data do óbito da esposa ou ex-esposa. Zé Maria, em Fortaleza, pergunta, tem uma amiga que trabalhou em 1988 de carteira assinada há pouco mais de 1 ano e meio e em 1999 se cadastrou no Cade Único porque tem uma filha doente, passou a cuidar dela e nunca mais trabalhou de carteira assinada e passou a contribuir ao INSS por baixa renda. Ela pode continuar contribuindo com esse código de baixa renda ou tem que contribuir com outro código para não perder os 7 anos que ela já pagou? Desde já agradeço pela atenção. Professor Paulo Bacelar. Olha, para pagar no código de baixa renda, que é de 5% do salário mínimo, ela precisa estar cadastrada no Cade Único com cadastro atualizado, de 2 em 2 anos, não pode passar de 2 anos a atualização, e não ter renda nenhuma cadastrada no Cade Único. Então ela pode pagar tranquilamente enquanto tiver com essa condição. Se tiver alguma renda declarada lá no Cade Único, ela não pode mais pagar com esse código de 5%. Terá que pagar no código de 11%. Professor Paulo Bacelar, agora a pergunta do Lucivânio em Tauá. Tenho 46 anos de idade. Durante 19 anos de contribuição, eu sofri um acidente e perdi a audição total do ouvido direito. Com isso, eu gostaria de saber quanto tempo ainda falta de contribuição e qual a melhor categoria para a minha aposentadoria. Olha, nesse caso, ele pode se aposentar com 60 anos de idade, como se aposenta as pessoas que têm uma deficiência. Então, se ele tem essa deficiência da audição, né? Então, ele pode se aposentar com uma idade menor, que é 60 anos de idade para o homem, 15 anos no mínimo de contribuição também para o homem, e 55 anos para a mulher de idade, com 15 anos de contribuição também como deficiente. Então, ele pode se aposentar com 60 anos de idade. Carla Marília, em Fortim. Minha irmã está grávida de 6 meses. Ainda dá tempo de pedir o auxílio maternidade, professor Paulo Bacelar? Depende. Se ela nunca contribuiu, ela não tem como pagar mais para se aposentar, para ter o direito ao salário maternidade, porque precisa de 10 meses, 10 contribuições mensais antes do parto, para ela poder se aposentar. Se ela já teve contribuições anteriores e parou de pagar, ela poderia pagar 5 meses. Então, ela poderia ainda ter direito. Então, precisaria ver qual o histórico dela, se ela já contribuiu alguma vez, para saber se ainda dava tempo de contribuir, porque ela precisaria ter 5 meses antes do parto, caso ela já tenha períodos anteriores de contribuição. Se ela nunca contribuiu, aí não tem como começar a contribuir agora, porque teria que ter 10 meses e ela não teria mais tempo para ela contribuir. Felipe, em Fortaleza, pergunta: meu pai trabalha como segurança de uma empresa há 10 anos. Verificamos que a empresa não está fazendo os depósitos do FGTS de forma correta. Onde devemos pedir esclarecimentos? Isso vai prejudicar a aposentadoria dele? Sobre o FGTS, não prejudica a aposentadoria dele. Agora, precisa ver se ela também está informando os salários dele, porque como não informa o FGTS, pode ser que também não esteja informando os salários. E aí, quando for fazer a média de contribuições, vai faltar salários para poder fazer a média correta. Então, ela deve primeiro buscar o seu CNIS, seu Cadastro Nacional de Informações Sociais, pelo site do Meu INSS, meu.inss.gov.br,
com a senha Gov e ela baixar o seu cadastro de contribuições e olhar se está sendo informada as contribuições dela no CNIS. Marcos, em Iguatu, faz a seguinte pergunta, professor Paulo Bacelar. Eu trabalho em uma empresa terceirizada e tenho 2 anos de carteira assinada. A maior parte da minha vida eu trabalhei sem registro na carteira. Como posso fazer para conseguir me aposentar? Esse período sem carteira ela precisa reconhecer na Justiça do Trabalho, apresentando provas materiais de que realmente trabalhava naquela empresa. Só assim, aquele tempo pode ser levado para o INSS. Maria, em Uruburetama. Meu esposo é agricultor e desde sempre trabalhamos na roça. O problema é que não temos nenhum papel para comprovar. Não vamos conseguir nos aposentar na área rural? Olha, você pode buscar essas provas através dos registros de nascimento dos filhos, na escola onde você matriculou seus filhos, que tem a sua profissão como agricultor. Tudo isso pode ser considerado como prova e você poder se aposentar. Lidiane, em Camocim, professor Paulo Bacelar. Minha filha começou a trabalhar aos 18 anos por conta própria. Na hora de comprovar os anos trabalhados, conseguimos registrar esse tempo ou só vale o tempo de carteira assinada? Não, precisa ter a anotação na carteira e também está no CNIS, né? Você não tiver no CNIS esse tempo de carteira, com a anotação da carteira que seja contemporânea, que não tenha rasuras, que a carteira esteja em ordem cronológica, com anotações de férias, 13º, aumento de salário, informação de contribuição sindical, tudo isso na anotação da carteira ele pode ser considerado. Cristina, pergunta que vem da cidade de Caucaia. Olá, Cristina, seja bem-vinda. Sou professora do município e já tenho 56 anos. Ao todo, eu tenho mais de 30 anos de contribuição. Eu já posso pedir a minha aposentadoria? Não, ainda não. Precisa ter no mínimo 60 anos de idade com 30 de contribuição. Aliás, 57 anos de idade com 30 de contribuição para ela se aposentar. Então faltaria 1 ano ainda para ela poder pedir aposentadoria. Mais 1 ano dá tudo certo, né, professor? Com certeza. Antônio José em Acopiara, professor Paulo Bacelar. Gostaria de tirar uma dúvida. Qual a aposentadoria mais vantajosa, por idade ou por tempo de contribuição? Olha, depende. Hoje não tem mais essa diferença. A aposentadoria por idade, por tempo de contribuição são iguais, é o mesmo cálculo. O que vai determinar a diferença na aposentadoria é o tempo de contribuição que ela vai levar. Tanto para a idade como para tempo de contribuição, na aposentadoria por tempo de contribuição, que também precisa da idade mínima, ele vai ter o mesmo critério de cálculo. Antes você tinha uma diferença de cálculo entre aposentadoria por idade e tempo de contribuição. Hoje não existe mais essa diferença. O cálculo é o mesmo, tanto para um quanto para outro, porque eles se juntaram. Então hoje você tem que se aposentar com tempo e uma idade mínima também. Fátima, em Belém do Pará, gostaria de saber quais os critérios são exigidos para dar entrada no auxílio maternidade. Se for contribuinte individual, facultativo, precisa ter 10 contribuições mensais antes do parto. Tem que começar a contribuir antes mesmo de engravidar para ter 10 meses antes do parto. Se for empregado doméstico, não tem carência, basta estar com a carteira assinada. A empresa irá pagar o salário da empregada e o INSS pagará o salário do empregado doméstico. E no caso de segurado especial, que são os trabalhadores rurais, precisa ter comprovação de 10 meses de atividade rural antes do parto. Mateus, em Juazeiro do Norte, sofri um acidente na empresa e estou afastado há mais de 5 meses. Eu gostaria de saber se isso vai influenciar na minha aposentadoria. Não, o tempo de auxílio-doença ele é considerado como tempo de contribuição e irá ser calculado na hora da aposentadoria. Antônia Maria, em Horizonte, já tenho 49 anos de idade e 11 anos de contribuição. Eu gostaria de saber o que falta para conseguir a minha aposentadoria. Você precisa de 15 anos de contribuição no mínimo e 62 anos de idade para poder se aposentar. E ainda falta aí um tempinho. Gilda, em Pacajus, já trabalhei em 3 empresas, mas em uma delas o tempo em que fiquei lá está errado. Onde consigo recorrer para revisar esses números? Precisa entrar com a ação, um pedido de acerto de vínculos e remunerações no INSS, pelo telefone 135. Você
diz que você quer fazer uma tarefa, abrir um serviço no INSS para acerto de vínculos e remunerações. O atendente vai abrir uma tarefa no Meu INSS, você entra no site do Meu INSS com a senha Gov e você pode juntar a documentação nesse pedido que você fez. Vinícius, de Pindoretama, eu gostaria de saber como eu faço para dar entrada em uma pensão por morte. Quem tem direito? Apenas a esposa e os filhos? Como funciona? Sim, a esposa e os filhos são dependentes do segurado que faleceu, os filhos até 21 anos de idade, e a esposa, dependendo da idade, vai receber o benefício por um determinado tempo. É preciso fazer pelo Meu INSS o requerimento do pedido. Se a esposa estiver requerendo, junto com os filhos menores de 18 anos, esse benefício pode ser feito num pedido só. Você pode entrar no Meu INSS, fazer o requerimento e colocar todos os dependentes. Se algum filho for maior de 18 anos, ele precisa fazer o requerimento sozinho. Professor Paulo Bacelar, uma pergunta. Tem algum grau de parentesco que pode entrar com esse recurso? Por exemplo, a pessoa ela é contribuinte do INSS, faleceu, mas não tem esposa e não tem filhos. Tem algum grau de parentesco? Não. Algum parente pode dar entrada? Existem 3 classes de dependentes. A primeira classe são a esposa, companheira e filhos até 21 anos de idade. Menores tutelados e enteados também podem dar entrada até 21 anos de idade, que não sejam emancipados. Se não tiver filhos, nem enteado, nem tutelados, e nem esposa, nem companheira, passa para a segunda classe, que são os pais. Os pais podem pedir a pensão caso venha a falecer um filho. E esse pai ou mãe teria que provar a dependência econômica do filho para poder dar entrada na pensão. Não existindo essa segunda classe, que são os pais, entra os irmãos. Então são classes que vão se excluindo. Não tem filhos nem esposa, passa para os pais, não tendo pais, passa para os irmãos. Então os irmãos também até 21 anos de idade, precisando também comprovar a dependência econômica daquele irmão que faleceu. Envie a sua pergunta para o nosso WhatsApp 859-9273-4353. Professor Paulo Bacelar, agora tem a pergunta da Bárbara, em Madalena. Minha mãe recebe uma pensão por morte do meu pai há 3 anos. Quando ela se aposentar, ela vai ficar apenas com um benefício ou vai juntar a aposentadoria com a pensão? Não, ela faz a acumulação da pensão com a aposentadoria sem problema Pergunta nenhum. agora do Ferreira, em Quixadá. Eu e minha esposa estamos querendo dar entrada na aposentadoria rural. Temos 12 anos na roça. Eu tenho 78 anos de idade e ela 67. Conseguimos a aposentadoria? Olha, para requerer um benefício de aposentadoria rural, você tem que ter no mínimo 15 anos de atividade rural. Com 12 anos apenas, você não consegue se aposentar ainda. Henrique, em Guaramiranga. Eu gostaria de saber como funciona a aposentadoria por invalidez. Quais doenças ou critérios para conseguir? Olha, Marcos, não tem doença fixa, né? A aposentadoria por invalidez pode ser qualquer doença, agora que incapacite aquela pessoa para o resto da vida. Pelo menos não tenha indícios de que a pessoa vai se recuperar ou que ele não tenha recuperação através de uma reabilitação profissional. Então, qualquer doença que você tenha que incapacite para o trabalho de forma permanente, para todas as atividades, você pode ter direito à aposentadoria por invalidez. Marcela, em Fortaleza. Minha mãe é dona de casa e nunca trabalhou de carteira assinada. Ela consegue o BPC? Pode ser, com 65 anos de idade, que a renda seja menor do que 1/4 do salário mínimo, renda familiar, estando cadastrado no CAD único, você pode sim requerer o BPC. Juliana, em Beberibe. Estou grávida de 2 meses. Eu já posso receber o auxílio maternidade? São quantas parcelas? Olha, você precisa ter 10 contribuições mensais antes do parto. Então, se você já está com 2 meses de grávida e nunca contribuiu, não teria mais como começar a contribuir. Leandro Neves, em Limoeiro do Norte. Eu dei entrada na aposentadoria da minha mãe e há 6 meses estamos sem resposta. Quando for aprovada, receberemos o valor retroativo? Sim, desde a data do requerimento até a implantação do benefício. E agora tem a pergunta do Natanael, em Quixeramobim. Minha tia tem 56 anos e 11 meses de contribuição. Falta quanto tempo para a aposentadoria? 15 anos de contribuição e 62 anos de idade.
Bianca Freire, em Várzea Alegre, professor Paulo Bacelar. Meu pai sempre trabalhou de carteira assinada e sempre recebeu mais de um salário mínimo. Quando ele se aposentar, que está bem perto, ele vai receber mais que um salário? Sim. Depende, desculpa. Vai receber uma média de contribuições desde julho de 94 até a data da aposentadoria, e dependendo do tempo também vai receber um percentual dessa média. Então nem sempre vai ser igual àquele valor que ele está contribuindo no momento. É uma média de contribuições e ainda tem um percentual em cima. Adailson, em Fortaleza, se a pessoa contribui com 5%, não dá direito ao cônjuge se aposentar, caso venha a falecer um entre ambos? Pode sim, não tem nada a ver a contribuição, não. Se ela estava contribuindo com o INSS, ela tem direito à aposentadoria e dá direito à pensão por morte também. Maria, em Tianguá, tenho uma irmã que recebia um auxílio. Já faz tempo que foi cortado e ela tem escoliose e também outros problemas de saúde. Agora ela deu entrada de novo. Será que ela recebe? Vai depender do tempo que ela tenha de contribuição, né? Se ela é segurada da Previdência Social, e também se o laudo médico vai atestar que ela está incapaz permanentemente ou provisoriamente para o trabalho, para ela ter direito a esse benefício. Edson Cipriano, em Calcaia, professor Paulo Bacelar. Tenho 25 anos de carteira assinada como eletricista. Eu tenho 44 anos. Quando eu posso dar entrada na minha aposentadoria? Precisa ter 60 anos de idade e 25 anos de contribuição. Gustavo, em Beberibe. O Gustavo faz a seguinte pergunta: quem tem arritmia cardíaca tem algum direito ao BPC? Depende do laudo. O BPC é um benefício para pessoas que têm um impedimento de longo prazo. Uma pessoa que não consegue trabalhar daqui a pelo menos 2 anos. Não consegue trabalhar, não consegue viver em harmonia com as outras pessoas. Então precisa ter um laudo médico dizendo que ela tem esse impedimento de pelo menos 2 anos. Sueli, em Barreira, professor Paulo Bacelar. Eu cuido da minha avó há 5 anos. Tenho a curatela definitiva dela. Se ela chegar a falecer, eu tenho direito a ficar recebendo o benefício dela? Eu fui cadastrar só no banco e ainda não fui ao INSS. Olha, neta não entra no rol de dependentes do segurado da Previdência Social. Para ela receber esse benefício, ela teria que ser uma tutelada. A avó teria que ter uma tutela dessa neta. Então, ela não tendo tutela, ela não tem direito a receber a pensão por morte. José Ribamar, em Barroquinha. Tenho 52 anos de idade, 21 anos de contribuição na prefeitura e mais 5 anos quando trabalhei no Rio de Janeiro. Quantos anos faltam para a minha aposentadoria? Fez as contas aí, professor Paulo Bacelar? Ela é homem ou mulher? É o José Ribamar. Olha, ele precisa ter 65 anos de idade e no mínimo 15 de contribuição. Nesse caso, ele vai ter que ter os 65 anos de idade, porque não vai atingir as regras de transição. Trabalhar mais um pouquinho então, né, Zé? Abraço para você, viu? Obrigado pela sua participação. Maria Moro mora em São Luís do Curu, professor Paulo Bacelar. Em 2017 tinha câncer de mama e de lá para cá fiquei com sequelas no braço. Eu não tenho mais força no braço para trabalhar. Pago o INSS e estou atrás do benefício, pois meu tratamento é em São Paulo. Não tenho condições de ficar indo para lá. O que faço? Tenho 49 anos. Olha, nesse caso, se você contribui com o INSS e é segurada da Previdência, você tem direito sim a pedir o auxílio doença. Basta que você apresente o laudo médico atestando a sua incapacidade permanente ou provisória para o trabalho. Com o INSS, com o pedido de auxílio doença, o médico vai analisar se você está incapaz permanentemente ou apenas provisoriamente. E a você que participou com a gente, muito obrigado, viu? A semana que vem estaremos novamente respondendo as suas questões, as suas perguntas, e você pode participar durante a semana enviando a sua mensagem para a nossa produção. 859-9273-4353. O meu muito obrigado ao professor especialista em Direito Previdenciário, Paulo Bacelar. Valeu, professor! Obrigado, Marcos. Obrigado a todos os ouvintes, todos que mandaram perguntas, que tenham confiança no nosso trabalho, no nosso programa. E até o sábado que vem, se Deus quiser. Grande abraço, boa semana. Tchau, pessoal.